A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos na série Geração Perversa, Geração Adúltera, primeira edição. O tema da palavra de hoje é a geração carnal. Vou repetir, o tema da palavra de hoje é a geração carnal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Eu quero a sua atenção para 3 pontos principais neste texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que caracteriza os ouvintes a qual a epístola está sendo endereçada como carnais. O primeiro ponto, inveja. Segundo ponto, contendas. Terceiro ponto, dissensões. Cleiton, o que é dissensões? Vamos lá, para quem gosta de anotar. Dissensões, falta de concordância e respeito. Cleiton, está havendo dissensão, ou seja, não está tendo concordância e não está havendo respeito. Ok? Vamos lá. Se agarrando ao primeiro ponto da geração carnal, que é inveja. Tramaram contra a vida de Daniel por causa de inveja. Logo, entendemos que os que tramaram contra a vida do profeta Daniel faziam parte da geração carnal, porque eles foram tomados pela inveja e se moveram, tomaram suas decisões, suas atitudes em prol ou em cima da inveja que sentiam. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, não vou me aprofundar em Daniel, acreditando que é uma história conhecida pela maioria. Caso vocês não a conheçam, Daniel, capítulo 6, tá? A armadilha é preparada para o profeta Daniel, porque a inveja tomou conta de todos os que o cercavam. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, diz assim: e as mulheres tangendo, respondiam uma às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul ficou indignado. Saul fica indignado e tomado de inveja contra Davi. O que as mulheres estavam tangendo e cantando irritou, indignou, revoltou e fez Saul ficar possesso de inveja. Todos esses sentimentos e emoções ruins se apoderaram de Saul e ele mirou seu alvo em Davi. Ou seja, Saul sendo rei, Saul sendo aquele que havia recebido o Espírito de Deus para reinar, ele se apodera, ou melhor dizendo, o Espírito de Deus sai e o Espírito mau se apodera de Saul. Saul é tomado pela inveja. Saul passa a fazer parte da geração carnal. Cleito, mesmo tendo um cargo tão alto, mesmo tendo função de rei, mesmo tendo um cargo tão alto, mesmo tendo função de rei, Saul agora, ele é carnal. Ele se move em cima da inveja e da indignação que sente mediante a Davi. A história vai comprovando isso no decorrer do texto. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 26, está nos advertindo. Inclusive, se não me falha a memória, é o capítulo que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, quando a Bíblia diz não inveje uns aos outros, a Bíblia, em outras palavras, está dizendo não seja carnal.
Inveja é coisa de homem carnal. Inveja é coisa de menina, de mulher carnal. Kalamachúria. Eribaraçai. Gênesis capítulo 26, versículo 14. Gênesis capítulo 26, versículo 14. Diz assim: e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Kalamachúria. Filisteus, carnais, faz parte da geração carnal, estavam invejando Isaac, para quem não conhece o contexto, Gênesis 26. E agora nós vamos para o segundo tópico, que é contenda, ok? Contenda. E aí nós vamos ler Gênesis capítulo 26, versículo 20, 21 e 22. Diz assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Olha esse finalzinho. Contenderam com ele. Nós estamos no segundo ponto da geração carnal, que é contenda. Versículo 21. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, por isso chamou Sitna. Olha só, o negócio ficou complicado para o lado de Isaac. Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço e finalmente, digo eu com minhas palavras, não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nesta terra. Ezeque, quando nós vamos buscar um dos significados de Ezeque, é luta, contenda. Sitna, quando nós vamos buscar os significados e os sinônimos, é ódio, hostilidade, inimizade. Vale ressaltar que tanto a contenda quanto a inimizade, usando Gálatas capítulo 5 como parâmetro, são obras da carne. E Isaac, ele passou por tudo isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu estou preparando o curso O Método de Deus, e dentro deste curso tem os vales da vida. E dentro desses vales tem as 7 verdades sobre o vale de Gerar. Então, em breve vai estar pronto. Se inscreva no canal, que assim que estiver pronto eu vou lançar e os irmãos saberão. Amém? Então, contenda, inimizade, hostilidade. E o último, que não teve problema, não teve contenda, e Isaac sabia que era o início da sua prosperidade, do seu crescimento, foi o Reobote, que quando nós vamos buscar o significado da palavra Reobote, o significado é lugares amplos. Eu quero a sua atenção para este significado, lugares amplos, ok? Reobote é igual a lugares amplos. Aí nós vamos no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 2, diz assim, ó. Olha que interessante. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Isaías capítulo 54, versículo 2, usando o Reobote como parâmetro, que tem como significado lugares amplos. Olha o que diz. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Sobre esta palavra eu quero declarar sobre a tua vida um novo tempo. Eu declaro sobre a tua vida, você que está assistindo essa palavra, um tempo de ampliação, um tempo de crescimento. Reobote se manifestará na tua vida. Reobote se manifestará na sua história. Deus te colocará em um lugar amplo. Deus te colocará em lugares amplos.
E se Deus não te colocar em lugares amplos, o que está sobre a tua vida, o que Deus liberou sobre o teu coração, o que Deus liberou sobre a tua mente, o que foi derramado sobre você, homem, o que foi derramado sobre você, mulher, será o que Deus vai usar para ampliar, aleluia, dilatar o lugar que você está. Porque a palavra profética é: você irá crescer, e o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado na tua vida, nos teus negócios, na tua chamada e no teu ministério, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19, vai dizer que 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. O que é a sétima? O que semeia contenda no meio dos irmãos. Vamos ler? Provérbios capítulo 6, vamos ver se eu consigo achar aqui rapidinho para a gente ler. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19. Ok? Versículo 16 e 19. Diz assim... Opa, é capítulo 6. Eu estou abrindo aqui no 16, perdão, tá, irmãos? Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vou ler ao 19. Diz assim, ó: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. A sétima alma de Deus abomina. Eu atentei aqui para uma das coisas que aborrece a Deus. Está escrito aqui: o coração que maquina pensamentos pecaminosos, tá? Fica comigo nesse vídeo até o final, mas quando acabar, pesquisa aqui no YouTube os 7 mundos dos negócios, e eu tenho uma série sobre desenvolvimento pessoal, que o tema é a mente mestra resolvendo problemas. E o primeiro vídeo que eu gravei, pela misericórdia de Deus, foi sobre o tema governe a sua mente. Eu acho que é de grande valia para cada um de vós. Amém? Deixo claro que não tem nada a ver com religião, e sim é algo a respeito de desenvolvimento pessoal, ok? Então vamos lá. Terceiro ponto que caracteriza a geração carnal: dissensões. O que é isso, Cleiton? Falta de concordância e de respeito. Partindo deste princípio, nós fazemos menção de 3 verdades e começamos a caminhar para o final. Primeira verdade: não confunda discordar com desobediência, pelo amor de Deus. Você que está em uma posição de liderança, você que está à frente de uma obra, de algo no reino de Deus, a primeira verdade: não confunda discordar com desobediência. Alabado a céu. Segunda verdade: você tem todo o direito de discordar, mas não pode deixar de obedecer, mesmo discordando. A segunda verdade: você é ser humano, você tem todo o direito de discordar, mas você não pode deixar de obedecer. Você tem que obedecer a palavra de Deus, as instruções, as estratégias, o que é pré-estabelecido pela liderança que Deus colocou na sua vida. Em nome de Jesus, diz a Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar. Terceira e última verdade: não espere respeito de pessoas carnais. A gente vê que às vezes o cristão fica todo magoadinho, a cristã fica toda magoadinha, todo ressentido, toda ressentida, às vezes por coisas que um carnal falou. Um homem que tem uma vida desregada, uma mulher que tem uma vida desregada,
não tem filtro, não tem moral, ok? Não tem um bom caráter, não tem uma boa conduta. Eribaraçai te calabaxé. E aí às vezes te aponta, te critica, te ofende de forma direta e totalmente intencional. E aí você fica prostrado, você fica prostrada. Essa terceira verdade é uma palavra de consolo e é uma palavra de despertamento. Não espere respeito de pessoas carnais. Cleiton, mas eu sou cristão. Não espere respeito de pessoas carnais. Tu que te calabadaçai. Então desperta para isso. Jesus, sendo filho de Deus, foi chamado de príncipe dos demônios. Sendo mestre, aleluia, em fazer o bem, foi crucificado. Cai flows tu que te rasa, labradacam. Então não espere respeito de pessoas que são carnais, pessoas que não são éticas, pessoas que têm uma vida pecaminosa, não sabem o que é honrar uma aliança, não sabem o que é fidelidade na palavra, não sabem o que é fidelidade com o cônjuge, não sabem o que é honrar um compromisso assumido. Então não espere respeito dessas pessoas. Amém? Se você ficou comigo aqui até agora, curte essa palavra, para que ela possa ministrar o coração de outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não assistiu às ministrações anteriores, assista, porque esta série é uma série imperdível e nós estamos apenas na primeira edição dela. Até a próxima, em nome de Jesus.